Beleza. A aula ficará gravada, sim, já respondi. E a Elaine falou sim, a disciplina me atualizou sobre o tratado, mas fora da disciplina você não ouviu falar, né, Elaine? Então, beleza. Vamos lá, vocês já estão vendo a minha tela, então deixa eu ir para a tela mesmo. Tá aqui. Então, vamos começar. Beleza. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha versão toda riscada do Tratado Global e eu vou usar essa versão impressa que eu mandei para vocês aí, o PDF, para fazer alguns comentários, que não cabe tudo, a ideia não era fazer uma intervenção extensiva, mas ponto a ponto da parte mais importante eu coloquei. Alguém abriu aí o microfone para falar? Não? Abriu sem querer? Tem alguém aí? Fechou já, beleza. Tá aqui a discussão ponto a ponto. Então vamos lá. Então primeiro, falar sobre o tratado. Cadê? Tá aqui. Esse Zero Draft, que vai ser a base da discussão essa semana, então na semana que vem, provavelmente na aula da semana que vem, a gente já vai ter alguma coisa para dizer sobre tendências. Mas ele foi dividido em 6 partes. E ele tem uma coisa interessante, esse Zero Draft que vocês viram, que vocês receberam, eles têm vários lugares que está escrito placeholder. O placeholder é só assim, aqui vai vir alguma coisa depois. Então, tem muita coisa que ainda não foi discutida, mas tinha que estar lá a parte para poder dizer, olha, vai ter uma parte sobre provisões finais, vai ter uma parte sobre arranjos institucionais, vai ter uma parte que vai ser uma lista de plásticos de preocupação, químicos de preocupação, por aí vai. Então, beleza. A parte 1 é basicamente definições. O que é isso? O que você entende por plástico? O que você entende por produtor? O que você entende por várias coisas? Definitions, por exemplo, placeholder. Não tem nada. Mas tem vários objetivos aqui. Então, é para ser isso. A parte 2 é a parte mais desenvolvida, que é o que a gente vai discutir hoje. A parte 3 é uma parte que tem algum interesse e já tem alguma coisa, mas a gente não vai falar disso hoje. Que é sobre financiamento, tecnologia, transferência de tecnologia para garantir que os diferentes países vão poder tratar desse problema e um reconhecimento da questão de que os países desenvolvidos, eles já têm mais condições e mais experiência e mais tecnologia para tratar de vários problemas, principalmente para desenvolver materiais alternativos e essa tecnologia ela deve ser transferida não em bases comerciais, não sei se gratuitamente, mas certamente não em bases comerciais, então isso está sendo discutido também. A parte 4 são as ações locais, principalmente os planos nacionais, que é muito citado na parte 2, que vocês vão ver abundantemente citado, ou seja, dificilmente escaparemos de ter um plano nacional de gestão do resíduo sólido. A gente já tem a lei de resíduo sólido, e a gente vai ter que ter um plano nacional que vai ter que ser atualizável, e vai ser passível de relatório, né, de reportagem. Beleza, então tem tudo isso aí, tem uma parte de educação, de conscientização ambiental, eu sei que tem bastante gente aqui envolvido com esse tipo de atividade, então isso é previsto no Zero Draft, e dificilmente vai sair. A parte 5 são os arranjos institucionais que os países vão ter que fazer, e a parte 6, provisões finais, que não tem nada ainda, é só um placeholder, que é para garantir coisas que não couberam nessas 5 partes. Beleza, então essa é a estrutura do rascunho zero. E agora nós vamos andar um a um todos os tópicos da parte 2, que é o que a gente tem condição de discutir numa disciplina de microplástico, poluição plástica, etc. O primeiro... peraí, tem alguém levantou a mão aí? Will, pode falar. Eu achei interessante que você falou ali no quinto item que vai ter um placeholder, né? A gente está acostumado com o termo stakeholder, que é quem toma conta. O placeholder é o lugar ou o país que vai tomar conta? Como é? Não, placeholder é assim, estamos guardando lugar. Alguma coisa vai entrar aqui. Então tá cheio assim de placeholder, ou seja, tem no anexo, a gente vai ver depois, eu não coloquei na aula, mas eu vou citar aqui conforme for falando. Tá falando uma lista vai ter uma lista de alguma coisa, placeholder. Okay. Nas partes, inclusive aqui, ó, na primeira parte que eu falei aqui
das definições, por exemplo, ó, objetivo. Tem opção 1, opção 2, que é uma coisa que vocês vão ver agora na parte 2. Tudo tem várias opções. Definição, placeholder. Então, está guardando espaço. Principles, placeholder. Scope, placeholder. Ou seja, vai ter o scope, vai ter os princípios, vai ter as definições que são pertinentes ao tratado, mas não tem nada ainda, porque é o zero draft. O zero draft foi assim, a discussão 1 e a discussão 2 foram muito empacadas por várias discussões sobre protocolo e andamento. E aí não teve como fazer o zero draft, que era um dos objetivos da reunião 2. Aí eles fizeram um chair, elegeram um chair, e esse chair elaborou esse zero draft. E agora a reunião começou ontem e já teve também uma questão obstaculatória de andamento, questionando inclusive a Assembleia das Nações Unidas, que decidiu por isso, lá em março de 2022. Então, são vários andamentos legais, e aí esse placeholder foi porque não teve tempo de discutir, mas vai ter, é para ter. A não ser que a discussão diga, não é para ter scope, não é para ter definitions, mas o zero draft está falando, vai ter. Tá bom? Seu placeholder. Alguém falou mais alguma coisa? Não. Bruna. Ok, deixa eu tirar o volume. Então, fechei aqui. Deu, pronto. Então, vamos lá. Vamos para esse aqui é o tema mais polêmico, que é o Capital Production. Então, o que eles querem? Capital Production é o apelido, é o que o pessoal fala. Se for no Twitter buscar essa hashtag, você vai ter que pôr. O que eles estão falando aqui? Então, as partes vão ter que tomar as medidas necessárias para prevenir e mitigar os potenciais impactos adversos para a saúde humana ou do ambiente a partir da produção dos polímeros plásticos primários, incluindo os feedstocks e precursores, incluindo o armazenamento, e os precursores são a matéria-prima. Esse é o tema 1. É isso que está escrito. Depois vem várias opções. Em geral, opção 1, ao longo do Zero Draft, a opção 1 é a mais rigorosa, as seguintes são menos rigorosas. Não é para todos, mas é uma impressão geral que todo mundo fala. Aí, essa é uma coisa que o pessoal vai ter que fazer. Prevenir, tomar as medidas necessárias para prevenir e mitigar potenciais efeitos adversos. Aí, 2, opção 1. Aí veio o CAP. CAP da Production é colocar um teto na produção. Cada parte não poderá permitir o seu nível de produção e fornecimento de polímero plástico primário exceder o objeto de redução especificado na parte 1 do anexo A. Então, esse é o mais polêmico, é o que o pessoal está mais brigando. Já começou com o mais polêmico. Deixa eu ir no anexo A, parte 1, só para vocês verem. Vocês têm acesso aí, está no finzinho. Anexo A, Primary Plastic Polymer and Chemicals, parte 1. Primary Plastic Polymers. Opção 1, Global Baseline, Time Frame and Reduction Target. Option 2. Global Baseline, Time Frame and Global Target. Então, não tem nada escrito, só isso. Mas não está especificado, não está explicitado. Mas aqui, Global Baseline quer dizer que vai ter uma linha base de produção. Time Frame vai ter que ter um planejamento do tempo que vai levar para essa redução, porque a gente entende que não vai ser do nada, né? Para de produzir, não vai ser assim. E objetivo de redução e objetivo global. Essa é a diferença do Option 1, Option 2. E o que o cara que fez o Zero Draft fez, ele não colocou juízo de valor. Ele só pegou todas as sugestões e montou essa opção de opção 1, opção 2, às vezes tem até opção 3. Então é isso. Essa é a opção 1, que tem 2 opções lá no anexo A. Aí, tem a opção 2.
partes devem gerenciar e reduzir a produção global e fornecimento de polímeros plásticos primários, que são os pristinos ou virgens, né, são os dois termos usados, para atingir o objetivo global da parte 1 do anexo A. E aí tem mais itens. Partes deverão, para poder atingir o objetivo referido no parágrafo 2, que é esse aqui, o anterior, desenvolver objetivos determinados nacionalmente e tomar as medidas necessárias para atingi-los. E isso é uma coisa que vai permeando o Tratado Global, que você vai ter que ter o Plano Nacional de Ação, e os objetivos, muitas vezes, eles serão nacionais, e vão ser diferentes para o Peru, para o Brasil, para o Chile, para a Alemanha, para a França e para a China. Mas vai ter que ter, no Plano Nacional, vai ter que atingir, provavelmente, de acordo com a opção que for tomada, de acordo com o anexo que for decidido, vai ter que atingir aquela determinada redução, que pode ser em relação ao globo, que pode ser em relação ao país. Aí, alguém levantou a mão? Pode falar. Teve mão levantada? Não, desculpa, ouvi um barulhinho e me enganei. Ah, é o chat, os AI participando do chat aqui. Beleza, eles estão se apresentando. Beleza? Então, e aqui deverão tomar medidas para implementar essa provisão e seus respectivos planos nacionais, comunicados de acordo com a parte 4, item 1 dos planos nacionais, que é a outra parte. Beleza, então essa é a opção 2. E a opção 3, partes deverão tomar as medidas necessárias para gerenciar e reduzir a produção global e fornecimento de polímero plástico primário referido no parágrafo 1, que é esse parágrafo que é comum a todos. Ok? Esse é a opção 1 dos polímeros plásticos primários, ou seja, a produção de polímeros. Todas as 3 opções falam de reduzir. Então, esse é o reduzir ou de ter um teto. E o teto pode ser, por exemplo, a produção de agora ou a produção de daqui a 2 anos. Não se sabe. Tudo vai ser discutido ainda. Mas vai ter um teto, ou seja, aquela curva que nunca diminuiu de produção de plástico, ela vai ter que ter um teto em algum momento. E aquele teto não vai poder passar dele, e a partir daquele teto a gente pode planejar eventuais reduções ao longo do tempo. E o pessoal que produz não quer nenhum teto. E aí essa discussão está em andamento nesse momento. Bom, e aí, provisions commons for the options above, ou seja, isso vai acontecer em vários outros. O que tem de comum para todas as opções acima? Então, esse é meio que uma estrutura em geral do Zero Draft, e é chato de ficar lendo. Eu, pelo menos, não estava acostumado a ficar lendo textos jurídicos. Agora eu estou pegando a manha de ler. Então, esse é um formato, é difícil de ler quando você vai ler a primeira vez, mas depois que você saca qual é o formato, vai ficando fácil. E é por isso que eu resolvi fazer essa aula dividindo nesse formato, explicando esse formato, porque vai ajudar vocês a lerem, quando vocês quiserem, se vocês quiserem se aprofundar, para quem tem interesse. Então, essas provision commons, está aqui, ó. Cada parte vai ter que tomar medidas apropriadas para reduzir a demanda e para a produção dos polímeros plásticos primários, incluindo market and price-based measures. Isso é muito comum o pessoal da reciclagem reclamar, porque o pessoal da reciclagem tem imposto em cima do polímero produzido, reciclado, mas esse imposto, muito desse imposto, conceitualmente, já foi pago pelo polímero virgem. Então, existe uma discussão, e também a questão do plástico reciclado, às vezes, ser mais caro do que o plástico virgem, é uma coisa que inviabiliza comercialmente. Então, aqui nesse item entrariam essas medidas, ou até medidas, inclusive, tem medida para tornar o polímero reciclado mais barato e tem medida para tornar o polímero virgem mais caro, para tornar o reciclado mais atrativo. Essas coisas aí são muito técnicas, não é do meu pecúlio, mas são coisas que eu costumo ler associados a esse tipo de medida. Remoção de subsídios e outros incentivos fiscais para a produção de polímeros plásticos primários. Então, é meio parecido com o que eu falei. Ou você põe mais taxa, ou você tira os benefícios. E isso é local, né? Para cada parte, para cada país. Cada parte é país. Eu não sei se eu comentei, mas acho que eu comentei em outra aula, mas não hoje. Esse tratado global,
pela ONU, quem assina é país, nenhuma empresa assina, nenhuma ONG assina, nenhuma entidade civil assina, que não seja o governo. São governos que assinam, né? E aí eles lidam com as suas indústrias, com as suas ONGs, com os seus cidadãos, como eles vão tratar dessa questão. E o terceiro item, o estabelecimento se aplicável de medidas regulatórias para os produtores dos polímeros plásticos primários. Então, são coisas, e as medidas tomadas para implementar essa provisão devem ser refletidas no Plano Nacional comunicado de acordo com a parte 431, que fala dos planos nacionais. E essa parte eu acho legal, porque cada país vai ter que ter um plano nacional, e todo mundo que está nessa disciplina e que atua de algum modo como membro, como o William falou, como stakeholder de qualquer aspecto da poluição plástica, vai ter uma opinião para dar sobre esse plano nacional. Os seus representantes vão participar das discussões para o plano nacional. Então, essa é uma coisa... E isso vai ser colocado sob escrutínio permanente. Então, um plano nacional que foi feito de maneira a não resolver o problema, isso está público, isso vai ser aprovado pelo Tratado Global, porque tem que aderir às condições do Plano Nacional, que ainda não estão escritas, ainda não estão bem descritas, vão ser discutidas e elaboradas, mas isso vai ser passível de crítica e vai ter que ser cumprido. Então, é um jeito da sociedade civil de cada parte poder participar também. Deixa eu checar que eu ouvi um barulhinho de mão levantada. Alguém? Vladimir, pode falar. Oi, bom dia, tudo bem? Pensando nessa situação de redução ou melhora, quando a gente pensa em redução, redução hoje como é a molécula, como ela está hoje. Se a gente parte para algo mais sustentável, por exemplo, digamos que uma condição melhor de biodegradabilidade, algo assim, isso traria uma redução como ele se apresenta hoje. Entraria alguma coisa assim, uma redução geral, não importa como ele vai ser produzido, o que ele mudou, a biodegradabilidade é melhor ou não, porque mudou o contexto do que seria hoje, né? Isso só assim, uma suposição de algo mais inovador, porque me parece uma briga muito grande hoje, né, diante da indústria, né, petróleo e tudo mais, é uma briga muito grande por conta disso. A dependência, né, dos polímeros hoje são muito grande, até na produção de automóveis e tudo, né? Então, teria alguma coisa assim, talvez, mudou a molécula dele, né, e aí reduziu como ele é hoje. Tem uma parte, tem um item que eu vou falar mais para frente. Eu acho que dificilmente a gente acaba o Tratado Global inteiro hoje, mas aí eu vou terminar essa aula, eu vou gravar o resto da aula, e na aula que vem a gente vai ter uma atividade para debate, porque na aula que vem a gente vai saber também como foi a discussão. Então vai ser legal para a gente ver como andou cada um dos itens. Mas isso que você falou é previsto mais adiante nos materiais alternativos, cita no rodapé, tem um item para alternativas ao plástico. E alternativas ao plástico é qualquer coisa alternativa ao plástico. E tem na nota, está descrito nominalmente, biopolímeros ou biodegradáveis, que são distintos, e aí a gente pode discutir isso depois. Mas sim, qualquer outra atividade, e tem inclusive os materiais alternativos que não são plásticos, que aí pode ser qualquer coisa, inclusive madeira, que a rigor é uma macromolécula também, né? Tem macromoléculas, a lignina, a celulose. Então, também é polímero a rigor, mas pelo menos a celulose. Mas é uma coisa, sim, que está prevista, e qualquer aspecto da produção, desde que reduzida, para atingir a questão da poluição plástica, tá no jogo. Então, sim, é complicado, mas existe a possibilidade de fazer alternativas, mas não vai ser um processo sem dor. Não vai ser um processo sem dor para a sociedade civil, não vai ser um processo sem dor para a indústria, não vai ser um processo sem dor para a academia, não vai ser um processo sem dor para os governos. Oneroso. Porque hoje a gente está poluindo, acabou. É indiscutível que estamos poluindo. É discutível buscar culpados, porque uma coisa que eu costumo dizer é que o peixe não quer saber quem é o culpado. O peixe só não quer mais o plástico enchendo o saco. Então, eu acho que esse é o motivo do tratado. Discutir culpados é uma coisa que eu acho que desvirtua da solução, deixa para depois. Porque eu acho que discutir culpas ou discutir responsabilidades é importante para resolver o problema. Mas hoje o que a gente tem é que resolver o problema. O William levantou a mão.
Opinar aí também a respeito. É para a gente debater, né? Pode debater, né, Walter? Sim, vamos debater. Não, Se você ainda quer falar, pode abaixar a mão. Se Não. você já falou, pode abaixar a mão. Ou você não terminou? Não, já terminei. Era esse comentário. Obrigado. Não, porque o que eu vejo é o seguinte, né? Se a gente pegar, a gente vai falar isso, a gente está falando de tratado global, tá certo? E de quanto que você vai conseguir impor isso e de forma compulsória em cada país, né? E você vai ter indústria de cada país. Então, tudo bem, eu no governo do Brasil, eu no governo da Índia, na China, em todo lugar, nós vamos ter que cumprir esse tratado. E aí, se não cumprir, sei lá, eu vou multar, eu vou fechar a fábrica, vou fazer. Cada país vai tomar sua atitude ou vai ter ações aí pré-determinadas também por aí. Mas isso vai ser muito difícil de controlar a nível global, porque em nível global, dizendo, né? Porque cada país também tem suas limitações, né? E aí volta naquela discussão que nós tivemos pessoalmente, né? Do quanto a gente consegue fazer isso no terceiro mundo, né? Então, na verdade, esse tratado global ele perde um pouco de força, no meu ponto de vista, nisso, porque como é que você vai conseguir fazer isso em países extremamente subdesenvolvidos e que também tem essas questões, né? Como é que você vai conseguir impor isso e tudo? E aí, quando você olha para os números globais, na verdade, você me corrija se eu estiver errado, mas os maiores produtores são Estados Unidos, produtores de plástico, né, no geral. Estados Unidos, Índia, China e nós. Tá certo? E aí depois os que mais despejam plástico aí pelos oceanos, Filipinas, Índia, Malásia, China e Indonésia, né? 32% do plástico, né, vem praticamente da China, né? E se a gente pegar os 4 primeiros países, incluindo nós, boa parte da solução não precisava ser global, precisava focar nesses 4, né, incluindo a gente. Aí já resolvia, sei lá, 60%, 70% do problema, provavelmente, em países, inclusive, considerando o nosso um país com certo desenvolvimento, né? Não tanto quanto alguns outros aí, mas que a gente consegue ter ações mais efetivas, pelo menos, entendeu? Então, assim, acho que globalmente a gente pode até tentar focar, impor e colocar isso, é bom, é interessante, mas a força deveria estar onde está concentrada a maior parte, né? Opinião só aí, Walter, para a gente. Não, legal, obrigado por adicionar. O Alexandre levantou a mão também. Não, o Alexandre quer entrar. Peraí, deixa eu entrar. Deixa eu, só para te comentar, quando você fala em produção, você tem razão, ela está localizada, mas o Tratado Global, ele fala o tempo todo de production and supply. Então, você trabalha as duas pontas. Então, ao mesmo tempo que você controla a produção, você não pode colocar um teto nacional para a produção dos Estados Unidos, porque era uma produção para o globo. É a mesma coisa que colocar teto na produção de comida para o Brasil, aí vários países estão ferrados, porque muita gente depende. Correto, entendi. Mas quando você fala produção e fornecimento, a gente está trabalhando numa ponta, que é da produção. Esse plástico ele é vendido para outros países. Esses países têm que cuidar também do fornecimento, porque é um jeito de cuidar isso com duas vias, né? Com duas entradas. Entendi. Parece que é de volta, né? Porque a gente está acostumado com estrada. Legal. Mas duas entradas, você trabalha no fornecimento de cada país, e aí o governo que não produz plástico vai trabalhar a questão do fornecimento, porque ele compra plástico. E quem produz também tem que trabalhar com isso. Mas você não vai atacar a produção dos Estados Unidos pelo consumo americano. Mas não foi nem isso que você quis dizer, né? Agora, você tem a questão do fornecimento. E a questão do local versus global, quando você vê, eu acho que vai ficar mais claro ao longo da nossa discussão sobre o Tratado Global. Porque o plano nacional é justamente para resolver a questão dos problemas locais. E por mais que você tenha, a Filipinas tem um tipo de problema diferente dos Estados Unidos, a Filipina vai ter que lidar com isso no seu plano nacional. E com as medidas, é como no CO2, que não funcionou muito bem para algumas coisas, mas a questão da métrica foi muito bem desenvolvida no tratado que controla a questão da produção de CO2. Se você tem uma produção histórica, você tem que trabalhar com essa produção histórica do seu país.
E as produções são diferentes. A nossa é agrícola, por exemplo, né? Em outros lugares é consumo. Então, isso também vai ser lidado aqui. Então, o tipo de contribuição para a poluição global dos Estados Unidos é diferente da contribuição da Filipina. E os planos nacionais vão lidar com isso. Como eles vão fazer, William? Não sei. Mas, assim, tudo bem, o né? que você Brainstorm falou... aqui, né? Oi? É um brainstorm. Mas o que você Brainstorm. falou é outra... É a mesma coisa que eu falei no começo, com outras palavras. É um processo que não vai ser isento de dor. Não, Ou com seja, vai ser certeza. difícil. Vai ser difícil para todos envolvidos. Mas a questão do tratado global está sendo discutido na ONU é porque é um problema global, complexo, e que vai ter que ser resolvido pelos países. Assim, não ter ação nenhuma é que não pode acontecer. Essa é a compreensão. E o legal, o interessante disso, do que está acontecendo agora, é que pensa há quanto tempo a gente já sabe das mudanças climáticas e quanto tempo demorou para tomar uma ação. E o quanto tempo a poluição plástica é um problema, que virou, é um problema, a gente já sabe faz tempo, mas que virou assunto tem 10, 15, 20 anos no máximo. E já tem um tratado global em andamento. Ou seja, é um problema muito mais visível, com muito mais ação. Dificilmente não vai ter ação nenhuma. Pode ser um tratado fraco, mas tratado espera-se que saia. Pode não sair também, pode não sair esse ano, no 2024, né? Mas já tem diplomata falando de que vai ter mais do que 5 reuniões. Que dificilmente vai ter só 5. Vamos Tenho ver. certeza, tenho certeza. E o Múcio levantou a mão também? Valeu, William. Professor, é muito interessante essa abordagem e o meu comentário vai mais para essa parte final do seu também. Que a gente sabe que a questão do petróleo ela vem sendo discutida há bastante tempo, mas olha o rumo agora que está-se a levar. Está-se a discutir para a eliminação do uso do petróleo fóssil para ser substituído para fontes mais renováveis, mais limpas, por aí. E o que eu estou sentindo agora, nessa parte inicial da apresentação, do tratado, ele está sendo virado para a questão da redução da produção. Isso significa que estamos postergando o problema. Talvez no futuro, para o plástico, a discussão seja outra, que seja a eliminação. Eu não sei porquê, não sei se é a força das empresas, né, que está receosa para discutir agora a questão da eliminação, principalmente dos plásticos mais problemáticos. Né? Mas, desculpa te interromper, Mussa, mas na verdade esse é só o primeiro tópico. Eu vou chegar nos plásticos problemáticos. Fala-se de eliminação, sim. Tá. Não, tem eliminação, tem questão da reciclagem, tem questão da transição justa. O Zero Draft ele é bem amplo de abordagem. Mas realmente ele mesmo vai ter que ser revisto depois de algum tempo. Mas ele é amplo, sim. Certo, professor. Obrigado. E quem quiser falar, pode falar, porque até agora só aluno meu falou. Então vai parecer que eu estou dando aula para o meu grupo. Então vocês podem se manifestar aí, fica à vontade. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Então, sobre a produção, tem esse lance. Aqui agora tem isso que a gente falou até agora, esse lance. Tem isso que a gente falou até agora. Agora, o segundo ponto são 13 pontos. A gente não vai conseguir cobrir todos agora, mas o que a gente não conseguir cobrir vai para frente. Bom, beleza, só deixar a Ana Carolina entrar. Polímeros e substâncias químicas de preocupação. Então, opção 1, você vê que aqui já não teve o texto inicial, já começou com o primeiro parágrafo diferenciando as opções. Cada parte deverá tomar as medidas necessárias para não permitir e para eliminar o mais tardar pelas datas providenciadas na parte 2 do anexo A. Então, vamos lá, parte 2 do anexo A. Até aqui, opção 1, opção 2, opção 3, que é tudo critério. O 1 é critério para determinação de quem é polímero e plástico de preocupação, opção 2 é lista das substâncias químicas, e 3 também é determinação de critério com alguma diferenciazinha. Ou seja,
parte 2 do anexo A é exatamente essa listinha, ok? Que a gente não sabe ainda o que vai entrar, nem qual critério, isso ainda vai ser discutido. Então, cada parte deverá tomar as medidas necessárias para não permitir ou para eliminar, o mais tardar pelas datas providenciadas na parte 2 do anexo A, o uso de substâncias químicas, grupos de substâncias químicas e polímeros listados na parte 2 do anexo A, na produção de polímeros plásticos, plásticos e produtos plásticos, exceto como fornecido naquele anexo. Porque também você vai falar nessa lista de exceções ou de phase-outs, que era uma expressão que eu não conhecia e que me fez muito sentido. Eu não sei se tem uma palavra no português para isso, mas phase-out é quando você elimina por fases. Então, você tem uma fase inicial de adaptação do produtor ou fornecedor, depois você vai diminuindo até você deixar só aqueles que têm uma aplicação muito específica, sem a qual a gente não consegue viver. E se não tem essa, elimina tudo. Okay? Isso é uma coisa muito comum nos tratados multilaterais, como o de Convenção de Estocolmo, como o da Convenção de Estocolmo, eles têm isso também. Beleza, então, a opção 1 tem que eliminar, não permitir ou eliminar nessas datas. O 2, da opção 1, cada parte tem que tomar as medidas necessárias para não permitir eliminar pela data, a produção, venda, distribuição, importação ou exportação de polímeros plásticos, produtos plásticos contendo uma substância química, um grupo de substâncias químicas, de um polímero listado na parte 2 do anexo A, exceto o fornecido, pelas exceções. Isso tudo é para qualquer coisa que caia nessa definição de polímero ou substância química de preocupação. E isso vai ser uma briga enorme também. Mas isso tem muita ciência para embasar. Vai ser uma briga baseada em ciência. Opção 2, ou seja, uma opção àquela primeira opção que eu coloquei. As partes deverão tomar as medidas necessárias, incluindo aquelas referenciadas no parágrafo 2, que é o seguinte, para minimizar e, se apropriado, eliminar o uso e a presença de polímeros plásticos e produtos plásticos, de substâncias químicas, grupos de substâncias químicas e polímeros. Deixa eu colocar meu pointer, que acho que vai acompanhando a leitura. E polímeros com o potencial para impactos adversos na saúde humana ou ao ambiente, em qualquer estágio do ciclo de vida do plástico, ou com propriedades que podem impedir o seu gerenciamento, a sua gestão, aqui, ó, segura e ambientalmente sã, incluindo a sua reusabilidade, reparabilidade, reciclabilidade e descarte. Ok? Olha, tá complicado esse texto aqui. Mas você percebe que esse texto, ele é opção 2, em geral é menos branda, mas é menos branda porque é menos rigorosa porque colocou mais detalhes. Eu acho que isso num tratado não é tão danoso. Então, mas beleza. O que aconteceu na opção 1 foi colocar esses detalhes, eles não foram colocados, mas está descrito. Entrou no anexo, entrou na lista de problema, está fora. Aqui está detalhando mais o que vai entrar na lista. E aqui acaba citando a lista no parágrafo 2. Mas é isso. E está citando que tem que constar no Plano Nacional, que está aqui embaixo. Mas acho que a leitura, o que eu acho legal, deixa eu até voltar para ver a carinha de vocês aqui. O que eu acho importante ressaltar é que, com a leitura das opções, vocês terem uma noção do que está na mesa, o que o pessoal está discutindo. Então, não importa o mais rigoroso ou menos rigoroso, substâncias de preocupação e polímeros de preocupação estão na mesa para discussão. Quais são os critérios? É outro debate que vai dar trabalho e vai ser muito instigante para quem está fazendo essa disciplina participar ou acompanhar esse debate. E parte do objetivo da disciplina é capacitar vocês para esse debate, independente do lado que vocês vão tomar. Né? É importante ter o conhecimento da ciência por trás disso. Beleza, então, substâncias químicas e polímeros de preocupação. Opção 3. Cada parte deve tomar as medidas necessárias para não permitir ou regular a presença e uso em plásticos
e produtos plásticos de substâncias químicas, grupos de substâncias químicas e polímeros com potencial para impactos adversos na saúde humana e no ambiente em qualquer estágio do ciclo de vida do produto, ou com propriedades que podem impedir a sua gestão de segurança ambientalmente sã, incluindo sua reusabilidade, está parecido com o anterior, né? Com pequenos detalhes. E as medidas vão entrar no plano nacional. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Na opção 2 e 3, talvez na 1 também, fala de substâncias químicas ou grupos de substâncias químicas, que é o chemical, groups of chemicals. Deixa eu voltar para vocês aqui. Por que essa distinção? Por que não substâncias químicas acabou? Por que químicos e grupos de substâncias químicas? Alguém sabe? Acha que é pela composição da molécula, né? Tem moléculas que elas são mais puras e outras existe uma composição do polímero, uma cadeia maior, por exemplo, que passa a ser um grupo funcional, um grupo químico. Aí não. por exemplo, tipo, ou a substância ou aquela substância dentro de uma determinada formulação? Isso, Por exemplo, assim, dentro de uma substância original se gera uma outra molécula e passa a ser um grupo de substâncias, talvez... Entendi. É mais ou menos, mas é um pouquinho diferente. Na verdade, saiu um paper recente dos editores da Environmental Science Technology defendendo que está muito difícil controlar substâncias que são danosas uma a uma. Então, existe um grupo de pessoas que estão defendendo, por exemplo, o exemplo nesse artigo é o PFAS. PFAS é uma categoria de substâncias que tem aproximadamente 4.500 substâncias. Você vai fazer o processo de banimento ou controle uma a uma, é muito difícil. Então, quando já tem fitalato, a mesma coisa. Então, o fitalato é um grupo de substâncias químicas que tem N componentes. Então, a gente já sabe que fitalato é problemático, ou a família do PFAS é problemática, faz o caminho inverso. Proíbe os fitalatos, proíbe os PFAS, e você vai autorizando os componentes da família que se provem seguros após extensa testagem. E aí você está falando de grupos de químicos. Então, acho que quando você coloca chemicals ou group of chemicals, você está levando em consideração essa possibilidade. E eu acho que essa possibilidade ela tem ganho mais espaço. Na minha interpretação, pode não ser isso, mas quando eu li isso, eu juro que eu me lembrei desse artigo e eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa, deixa eu voltar aqui, quando eles falam aqui, ó, at any stage of the product life cycle, tem muita, deixa eu voltar aqui, tem muita discussão sobre, quando você fala at any stage of the life cycle, você tem que falar que antes do produto nascer, que são os resumos. A Cíntia pediu. Tá bom, Cíntia, vou compartilhar. Deixa eu anotar. Se eu não mandar, você me cobra, Cíntia. Me manda um e-mail me cobrando que eu passo para todo mundo. O que eu estava falando mesmo? Life cycle. Os precursores, que são os monômeros, e quando você fala de life cycle, lixo. Depois vai para o lixo. Que é uma coisa que não era considerada. Por isso que a gente tem a questão da poluição plástica tão grave hoje. E monômero, que eu ia falar, não sei se vocês estão acompanhando, mas teve uma discussão bem grande sobre queima de trem transportando monômero para a indústria de PVC. Se vocês colocarem no Google, se vocês colocarem Palestine, vai ter o problema que está tendo hoje da guerra na Israel-Palestina lá, no conflito em Israel com a Palestina. Mas se vocês colocarem East Palestine, é uma cidade nos Estados Unidos onde ocorreu esse drama. O que aconteceu? Pegou fogo nos vagões que estavam transportando os monômeros e teve e beleza, resolveram isso aí, andou. E agora estão descobrindo como foi resolvido muito rápido e a quantidade de impactos ambientais pela queima disso. E não foi um acidente isolado, foi, acho que, o pior que aconteceu, mas isso tem acontecido.
Então, você leva em consideração o que esse tratado está dizendo com essa expressão, que você tem que levar em consideração também a segurança e os potenciais impactos ambientais de antes do plástico virar plástico. Ou seja, até a produção do monômero, ela é segura, ela tem impacto. Isso tem que ser levado em consideração. Então, quando você lê at any stage of the life cycle, é isso que você tem que levar em consideração. Deixa eu voltar. Beleza. Então, opção... Professor, Desculpa, eu coloquei aqui os 3, e aí eu coloquei um slide só para comparar o primeiro parágrafo das 3 opções. Mas isso é só para vocês verem depois em isolado. Alguém falou comigo aqui, deixa eu voltar. professor, tem uma pergunta da Agatha. Obrigado, moça. Deixa eu ver. Professor, desculpe se eu tiver pedido essa parte, mas esse é o primeiro tratado global para plásticos at all? Eu acho que sim, Agatha. No meu conhecimento, global para poluição plástica é o primeiro. Acho que sim. Assim, global é uma coisa que não é fácil fazer, né? Acho que é a primeira vez que tem essa iniciativa. Eu acho que pode ter tido, antes disso, acordos comerciais para lidar com algumas questões. Então, por exemplo, você tem algumas iniciativas que são internacionais para você dizer que alguma substância é tóxica ou não. Mas eu acho que isso é diferente de um tratado global, sabe? Eu acho que você tem medidas internacionais que as diferentes associações ou governos acordam para comércio de substâncias ou de produtos. E aí eu acho que deve ter impactos ambientais, deve não, eu já vi impactos ambientais serem considerados ali. Mas tratado global para poluição plástica, acho que é a primeira vez. E a Brenda escreveu, foi na época dos balões da China, que eles estavam chamando tanta atenção. Brenda, você está falando da queima do PVC? Balão, teve alguma coisa a ver com isso? Aí a Brenda, se você tiver com dificuldade de microfone, dá uma escrevidinha e a gente volta para essa questão depois. Obrigado, Brenda, pelo comentário. Vou voltar aqui. Então, aqui só comparando, era mais uma questão de formato para vocês. E aí, de novo, lembra que eu falei que era comum você ter provisions commons for the options above, que está aqui, ó. De novo, para o segundo item vai ter também, não quer dizer que sempre vai ter. Provisions commons for options 1 and 2. Aí está aqui, where production or use of a regulated chemical, aonde a produção ou uso de uma substância química regulada, a substância química, grupo de substâncias químicas ou polímeros regulados, listados na parte 2 do anexo A, é permitido, cada parte com tal produção ou uso deverá tomar medidas apropriadas para assegurar que só para dar um exemplo, o DDT está proibido. Você vai na Convenção de Estocolmo, está lá, proibido, banido. Mas tem alguns lugares que ainda usam. E aí está escrito lá por que eles usam, se eles são signatários da Convenção de Estocolmo. E às vezes, assim, não compensa não ser signatário, porque para alguns acordos comerciais, você tem que dizer que é signatário de tais acordos, para garantir que ali está andando bem. Isso atende um pouco do que o William falou no começo. Então, quando você não assina só porque você é bonzinho ou quer resolver, você assina para não ficar fora de alguns acordos comerciais. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, você vai na Convenção de Estocolmo, está lá, o DDT, um monte de lugar ainda usa o DDT, mas usa o DDT para essa situação específica, para resolver esse problema de saúde, porque tem um determinado mosquito que está acabando com tal região, e a única substância química que está aprovada, efetiva, contra esse mosquito é o DDT, então está lá. Tal uso do DDT em tal quantidade, está sendo feito por tal país, por uma condição emergencial e aí aberta. E aí qualquer país pode ir lá falar assim, não, mas peraí, tem outro pesticida, tem outro tal. E aí começa-se um debate, uma discussão no contexto da Convenção de Estocolmo, e aí a coisa anda. Então é importante que seja aberto, que seja questionável, passível de questionamento. Então o acordo ele permite isso. Não quer dizer que todo mundo instantaneamente vai fazer tudo o que o acordo quer. Você sempre tem espaço para discutir potenciais exceções, tá ok? E aí, aqui tem algumas dessas condições, e eu queria destacar o item C. Aqui, ó. Mesmo que você tenha, se você tem a produção dessa substância ou polímero necessária, você vai ter que, esses 4 itens, eu queria destacar o C.
requerer que produtores e importadores de tais substâncias químicas, grupos de substâncias químicas, polímeros e produtos, os contendo, providenciar para as autoridades do governo, em adição à informação requerida sobre, e aí tem a parte que a gente vai discutir aqui, da transparência, tracking, monitoring e labeling, ou seja, transparência, rastreamento, monitoramento e rotulagem, completa informação sobre os perigos e a saúde humana ou ao meio ambiente associados com a substância química, polímero ou produto relevante e substância química, polímero e produto relevante e implicações relacionadas para seu uso seguro, reciclabilidade e descarte, baseado nas requisições harmonizadas, quer dizer que todo mundo vai seguir, que todo mundo pode seguir, contidas na parte 2 do anexo A. Ou seja, mesmo quando você tem exceção, você tem que dar informação. E essa é uma informação que eu acho particularmente importante no contexto dessa disciplina. Beleza. Acabei item 2, foi um item que eu... a Brenda estava aqui. Quem quiser manifestar alguma dúvida sobre o item 2, eu já vou para o item 3. Deixa eu só ver, Brenda. Você estava falando desse desastre ambiental na época em que os trens queimaram. Foi usada a história dos balões chineses chamando de OVNIs. Para botar foco. Não sabia, Brenda. Que legal. Caraca. Legal não, que péssimo. Mas a pessoa é criativa, né? Caramba. Bom, beleza. 3. Esse é um tema que o pessoal, eu conheço alguns pesquisadores muito bons da área de polímeros, a minha formação é na área de polímeros, né? Obviamente eu estou inserido nesse contexto, e eu tenho alguns colegas que ficaram particularmente incomodados com o item anterior, né? Que chama polímeros de preocupação, e esse de polímeros plásticos problemáticos. Então, problematic and avoidable plastic products é produtos plásticos problemáticos e evitáveis. Então, pessoal, mas como assim é problemático? Porque o polímero é tão bom. É verdade, o polímero é bom. A gente não vive sem polímero, não dá mais. É um caminho sem volta e é verdade que o polímero tem muita aplicação positiva. Desde que ele fique nessa aplicação e depois, quando ele vira resíduo, ele vai para o lugar certo. O problema é que isso não acontece. A gente já passou do ponto do uso positivo do polímero. A gente já está no excesso. E se é excesso, é negativo. Então, a gente tem que tirar esse excesso. E isso que está em discussão. Opção 1. E aí eu usei a minha clássica divisão por cor, que vocês já estão acostumados, porque aqui, ó, essa é uma outra estrutura, quando vocês forem ler, vocês vão ver, isso, por exemplo, para quem está com o Zero Draft aí, só para vocês entenderem a estrutura desse documento, porque até você entender fica confuso de ler, né? Se você for na página 9, está aqui, o item 3, Problematic and Avoidable Products, including, aí eu não coloquei porque o título ia ficar muito grande, incluindo short-lived and single-used plastic products. Então, é produtos plásticos de short-lived, de curta vida, não sei como é que seria, mas assim, não é descartável, mas é de uso curto, seria. E single use é um termo para descartável. And intentionally added microplastics. Então, esse é o item 3, que eu coloquei só o comecinho. Item A, problematic and avoidable plastic products, que eu transcrevi aqui. Tem um 13 aqui que não devia estar, depois eu tiro. Plastic products, including short-lived and single-use plastic products. And intentionally added microplastics. Isso aqui é o título inteiro. Aí, em amarelo, é o item A, que está logo abaixo, na página 9. É o item A, problematic and avoid plastic products, até products. Depois, se você for na página 10, você vai ver opção 2, aí você vai ver item B, intentionally added microplastics. Ou seja, o tratado, o Zero Draft, está tratando esse problema em item A e item B. Aí o item A tem o mesmo sistema. Option 1, Option 2, provided common, sei lá, não lembro qual é o termo, nem está aqui tão perto, mas é aquele common measures ou common information para os anteriores. Então, o item A tem uma estrutura comum e o item B tem uma estrutura comum, mas o item A e o item B estão previstos
nesse item 3. Show? Então, beleza. Então, agora está em amarelinho, é só a primeira parte. Microplástico vem na segunda parte, do item D. Então, problematic and avoided plastic products, ou seja, produtos plásticos evitáveis e problemáticos, que não está definido ainda o que é. Vai ser definido no anexo da parte 2, anexo B, relativo a os itens. Os itens aqui, deixa eu colocar. Each part, cada parte, não permitirá a produção, venda, distribuição, importação ou exportação dos produtos plásticos, incluindo short-lived, single-use produtos plásticos de vida curta ou descartáveis, listados na parte 2 do anexo B, depois das datas especificadas para aqueles produtos e identificados baseados no critério que ainda vai ser decidido. Então, esses plásticos que são considerados problemáticos, principalmente os short-lived single-use, porque é difícil, quando você tem um plástico como esses, é muito difícil de você lidar. Deixa eu voltar para falar com vocês com a minha cara aqui. A gente falou de um exemplo desses. A gente falou do canudo empacotado. Vocês lembram disso? Um canudo empacotado, o canudo já é descartável por si só. O canudo que é coberto por um plastiquinho, ele é um produto de muito difícil gestão. A gente falou disso. Quando você pega um produto empacotado, um canudo empacotado com plástico, tira esse plástico em volta do canudo, que está empacotado 1 a 1. Você tira esse plástico e coloca na mesa e usa o canudo, 2 segundos depois você olha, ele já não está mais na mesa. Qualquer ventinho tirou ele da mesa. Isso foi pro chão e a chance dele ir embora é maior do que se você tivesse outro design ou se você não tivesse aquele plastiquinho. Então, se vai descartar, se vai banir canudo, se não vai, é uma discussão. Se vai banir essa embalagem específica que eu citei ou outra, é uma discussão. Mas a partir do momento que se estabelece que determinados usos muito específicos para short-lived ou single-use, você vai ter que trabalhar de acordo. Eu ia falar comply, que é um termo bem legal, que é você vai ter que fazer de acordo com a regra. E aí essa lista também vai dar pano para manga. Aí tem que ver se essa lista vai ser global, se essa lista vai ser nacional, mas essa lista vai ter que ser criada. Beleza? Deixa eu seguir. Só para relembrar desse tema desse exemplo que eu já dei na disciplina. E aqui, beleza, cada parte vai ter que reduzir tudo que foi citado no parágrafo 1. Opção 2. Cada parte deverá tomar as medidas necessárias para regular, reduzir e, se apropriado, ou como apropriado, não permitir a produção, venda, distribuição. Então, vocês percebem que é um pouquinho menos rigoroso que a primeira, porque não tem as appropriate. Então, é um pouquinho menos rigoroso. É a opção 2. Não permitir a produção, venda, distribuição, importação ou exportação de produtos plásticos, produtos plásticos problemáticos e evitáveis, incluindo short-lived, incluindo, não são os únicos. De vida curta e de uso único, ou descartáveis, identificados baseados nos critérios que ainda vão ser decididos. Opção 1 do 2, do item B, dentro do item 3, que é o do produtos plásticos evitáveis e problemáticos, que agora é dos microplásticos, que é um trecho indiscutivelmente associado com esta disciplina. Ninguém pode negar, porque o nome da disciplina é microplásticos. Então, opção 1, cada parte não permitirá a produção, uso na manufatura, venda, distribuição, importação ou exportação de plásticos e produtos contendo microplásticos intencionalmente adicionados, exceto onde a exceção é especificada na parte 4 do anexo B. Parte 4 do anexo B. Anexo C. Anexo B. Parte 4. Parte 4. Lista dos microplásticos de uso permitido. Ponto. Então vai ter uma lista de microplásticos que pode ser permitido, e tem vários que estão usados hoje para melhorar, para aumentar a quantidade, a vida útil da tinta, que são os microplásticos, que na verdade são umas microfibras para tornar a tinta mais resistente às fissuras que vão acontecer com a intemperização, com a exposição aos intempéries. É considerado microplástico de uso intencional o encapsulamento de fertilizantes para liberação controlada, ou, se não controlada, para liberação continuada.
de fertilizantes. Então, quer dizer, tem alguns usos que eu acho, particularmente, que podem ser desenvolvidas alternativas. Mas, se tiver alguma parte que tem um bom motivo para manter o microplástico ali, vai ter que dizer qual é o bom motivo, isso vai ser exposto, vai ser discutido e pronto, vai ser feita a exceção. Mas isso é um caminho muito melhor para a gente ter controle do que está acontecendo. E é isso que falta, porque hoje a gente não sabe nada disso e a gente tem o direito de saber. Beleza. Opção 2. Cada parte deve identificar plásticos e produtos contendo microplásticos adicionados intencionalmente, de acordo com o critério contido na parte 5 do anexo B. Então, vamos ler aqui a parte 5 do anexo B. Parte 5 do anexo B. Critério global para determinação nacional da lista de plásticos e produtos contendo aditivos, microplásticos intencionalmente adicionados, que praticamente a parte 5 é a opção 2, a parte 4 é a opção 1 do anexo B, que tem a ver com os microplásticos. Então é isso. Independente se vai ser uma opção mais rigorosa ou menos rigorosa, isso vai ter que ser aberto. A gente vai ter que saber o que é. E olha só que legal. Cada parte deve compartilhar a informação das medidas tomadas consoantes ou relativas ao parágrafo 1, esse aqui, através do registro online estabelecido, aqui na parte 4, que a gente não vai ver, da informação, da troca de informações, com o objetivo de promover transparência. Deixa eu voltar, deixa eu pôr minha cara aqui. Opa, tem alguém querendo entrar? Deixa eu falar sobre transparência. O que é transparência para vocês? Alguém quer definir transparência aí? Eu vou ajudar a definir transparência. Transparência é você abrir informação. Eu participei de um debate para outro contexto, não vou citar qual, mas sobre a promoção de transparência num determinado contexto. E aí o pessoal estava perguntando por qual motivo determinada informação deveria ser aberta. Isso não é transparência. Se você tem que dizer ou tem que julgar motivos para poder divulgar determinados pedaços de informação, isso não é transparência. A definição física é translucência. Porque parte da informação passa, parte da informação não passa. Parte da luz passa, parte não passa. Se você tem que selecionar qual é a informação que deve ser liberada, isso não é conceitualmente transparência. Transparência é você liberar as informações e ponto. Você pode ter alguma informação que não vai ser liberada por uma questão de propriedade intelectual, mas tem que ser liberada para o governo. O governo vai decidir como ele passa essa informação para o consumidor, mas essa transparência, mesmo que ela não vá para o consumidor, para não permitir essa informação chegar num concorrente, ela tem que ir para o governo, que o governo vai decidir o que fazer com ela. Então, transparência é uma palavra-chave. E entender o que é transparência é chave para esse debate. Beleza, então só comentários aqui. Opção 2, e vamos lá. Agora, olha que legal, eu sou novato nessa coisa de ler artigos, textos jurídicos, estou tendo que ler cada vez mais, né? Passou de chato para razoavelmente divertido ler esse tipo de texto. Eu não sei se vocês leram o texto legal da Europa para proibir glitter, proibir microplástico intencionalmente adicionado, que foi recentemente, saiu na mídia bastante. É muito legal. Eles começam o texto falando whereas, tipo, enquanto, item 1, item 2, item 3, vai 62 ou 64 itens, que é o contexto da lei. Aí terminou o item e fala, tá valendo o anexo tal. Acabou. Falou, enquanto isso polui, aquilo polui, faz mal para isso, faz mal para aquilo, é importante levantar isso, é importante evitar aquilo. 60 e poucos itens de contexto. Aí tá lá a lei, vale o anexo tal, aí depois vem o texto do anexo tal. E aí você fica lendo, você não chega ao ponto, sabe? Esses textos são divertidos de ler. Beleza. Então, uma coisa que eu queria... Por que eu estou contando isso? Repara que eu coloquei 3 itens aqui de temas problemáticos, temas que são tratados no texto. Então, o primeiro foi de polímeros primários, segundo, substâncias químicas, depois, produtos evitáveis e problemáticos. Quarto, exceções.
E a impressão que dá é que a exceção é justamente ao item 3. Ó, qualquer parte pode registrar, de acordo com as provisões, parte 2, que é a parte 2 é o que a gente está lidando, item 3, que é o item anterior, problemático, uma exceção. From the phase out date, já expliquei que é phase out, né? Eliminar por fases. Phase out dates listed in part 2 in Annex B for specific products, hereafter, ou seja, daqui em diante, referidos como uma exceção, de acordo com o procedimento, e aí tem uma parte aí que ainda vai ser elaborada. Ok? Mas o que eu achei muito estranho é que é um item inteiro para falar da exceção do item anterior. E eu não entendi por que isso não virou um item do item anterior. Mas é isso. Só compartilhando com vocês. Então, eu achei essa coisa um pouco exótica, mas certamente tem um motivo jurídico para isso. De repente, dar ênfase para esse conjunto de exceções, porque se é um subitem do item anterior, talvez a ênfase não fosse tão grande. Mas só compartilhando que é um pouco estranho. Quando vocês forem ler, pelo menos já compartilhei com vocês essa peculiaridade. Tá bom? Vamos para o 5. Até agora tudo bem? Alguém quer compartilhar mais algum incômodo, dúvida, opinião? Nada? Seguimos. 5. Aí, de novo, o meu joguinho de cores. Por quê? O item 5, que é design de produto, composição e performance, ele dividiu em 2. Só para vocês saberem, eu vou voltar aqui, ó. O primeiro é design do produto e performance. Aqui os itens. Depois vem esses 3 itens, subitens do item 5, que são relativos à composição. Que aí a gente vai discutir um a um. Ok? Que é bastante interessante. É um item comprido esse. Maravilha? Então, vamos lá. Aí o Mussa tinha falado da questão da... Acho que está ficando claro agora, Mussa, como o tratado ele vai pegando tudo. Tudo que é relevante aqui, o tratado está pegando. Assim, pode parecer mais coisa e pode ter coisa que vai sumir. Mas esse é o Zero Draft. Professor, e a minha preocupação é com essas exceções. Espero que seja muito técnico, né? Porque não, pode ter exceção, interesses ali. Não, mas é legal. Se você for nas exceções do DDT, lá na Convenção de Estocolmo, você vai ver. As exceções, elas são, às vezes, elas têm cara de desculpa para continuar usando. Algumas. Mas também é uma realidade local. Mas o que a exceção fornece? Justiça. Porque você não sabe a situação do globo inteiro. Você pode ter uma situação que aquele país ainda não consegue lidar por falta de tecnologia, por falta de informação, por ser realmente uma exceção necessária para aquele país. Mas o fato de você ter um tratado, o fato de você ter que ter um plano nacional e o fato de você ter que justificar as exceções, que são passíveis de questionamento, elas podem ser recusadas, inclusive, ou pode ser dada uma data para a transição. Só isso já reduz demais o problema que a gente tem hoje. E a partir do momento que você tem uma exceção, a ferramenta da exceção é usada abusivamente, você tem a ferramenta de negar a exceção. Porque é um pedido, isso é demandado. É uma demanda da parte. Se ela quiser manter, ela vai ter que justificar muito bem. Essa justificativa ela vai ser passível de questionamento e ela pode ser recusada. Não acho que é uma recusa que acontece levando em conta só critério técnico. Uma recusa, um aceite que leva em conta só critério técnico. Né? Eu acho que são outros critérios além desse. Inclusive, a falta de acesso à tecnologia para resolver aquela questão ou achar uma alternativa. E aí isso também está previsto em outros itens, que é a questão da transferência de tecnologia, que a gente não vai abordar hoje, mas está em outra parte do tratado. Mas, creia-me, quando você abre o mecanismo da exceção, você ganha muito espaço para discutir tópicos. Porque quando você tem lá, vai banir tal coisa, e não coloca a exceção, sempre alguém vai falar assim, este produto é imbanível. Sem ele, nós temos outros problemas. E a discussão trava ali. Então, quando você usa o mecanismo da exceção, você permite a discussão avançar. E por mais que a gente se preocupe com as exceções, a gente lida com elas. E é sempre muito melhor lidar com as exceções do que lidar com a falta total
total de controle de um determinado poluente, né? Então, é sempre um avanço, na minha opinião. Beleza. Então, vamos voltar. Cada parte... Então, Product Design and Performance. Cada parte deverá tomar medidas, incluindo aquelas referidas no parágrafo 2 e 3, que eu vou ver agora, que a gente vai para lá, para aumentar... Não é aumentar aqui, né? Para melhorar o design de produtos plásticos, incluindo embalagem, e melhorar a composição dos plásticos e produtos plásticos com uma visão para, com o objetivo de, ou no contexto, ou no espírito de, reduzir a demanda para o uso de polímeros plásticos primários, plásticos e produtos plásticos. Está contemplado o que o Mussa comentou no começo, né? Ou seja, a gente pode melhorar a performance desses materiais no sentido de reduzir o uso. Um exemplo, por exemplo, a embalagem de algum produto. Embalagem, deixa eu voltar aqui. Depois vocês me contam se está irritante sair da tela e voltar para a minha cara aqui. Embalagem, ela é importantíssima. Sem embalagem, a gente perde comida, a gente perde produto, a gente perde transporte. O problema, de novo, é o excesso. Você tem embalagens que têm apelos puramente mercadológicos. Isso é desnecessário? Não. Às vezes é necessário. Mas se você tem um limite para isso, os designs vão sendo melhorados para não ter tanto plástico. Porque hoje você tem casos de 5, 6 camadas de plástico e só 2 ou 3 são funcionais. Então você pode reduzir. Então, tendo isso em mente, você melhora a performance da embalagem, você melhora a performance do produto. Esse é o espírito desse contexto. B, aumentando a segurança, durabilidade, reusabilidade, refilabilidade, né, que é refil, né, a gente usa esse termo em português, né, quando você preenche de novo uma embalagem de shampoo com shampoo, sei lá, algum outro produto que você não precise ficar comprando a embalagem de novo. Você vai lá e faz o refil. Não lembro de um termo em português para isso, mas a gente já aportuguesou essa expressão em inglês, né? Reparabilidade, refurbishability, nem sei falar isso aí. Eu nem conhecia essa palavra antes de comprar um laptop. Eu comprei um laptop em uma viagem e aí tinha lá vendendo um refurbished laptop. Ou seja, é um reposicionado, ou seja, pegou partes de diferentes computadores que não prestavam e fizeram um computador razoavelmente decente para poder vender. Então, isso é um tipo de reaproveitamento de coisas, mas eu não sei traduzir isso aqui. De plásticos e produtos plásticos como relevante e a sua capacidade de ser reproposta, reciclada e descartada de uma maneira segura e ambientalmente sã quando se tornar resíduo. Okay? Então tem que aumentar tudo isso. E isso é uma coisa que a gente não tem hoje e os produtos vão melhorar no sentido de tentar chegar aí. Isso vai reduzir o uso de plástico primário. Se a gente redesenhar os produtos pensando nisso. E tem que ser minimizando emissões e release, né? Eu traduzo release como emissão às vezes. Minimizar entregas e, sei lá, isso, emissões de plásticos e produtos plásticos, incluindo microplásticos. Então, cada parte vai ter que tomar medidas para fazer essas 3 coisas em relação ao produto, design de produto e performance. Isso é comum a todas as opções. Aí, opção 1, item 2, que é seguindo essa aqui, que é comum a todos. Item 1, opção 1. Cada parte deverá requerer plásticos e produtos plásticos produzidos no seu território e aqueles disponíveis no seu mercado para cumprir com as condições comply, né? Compliance é um termo que a gente usa hoje em indústria, né? Compliance quer dizer que você vai cumprir, que não é a tradução de comply, você vai cumprir com as demandas ou exigências para você seguir um determinado conjunto de regras ou valores. Para comply, ou seja, para cumprir com as condições, com um design, com um critério mínimo de design e performance, e outros elementos relacionados, contidos na parte 1 do anexo C, incluindo, onde relevante,
especificidade de setor ou produto, critérios de setor ou produto específicos, critérios, tradução em tempo real é difícil, critérios e elementos de setor ou produto específicos para setor ou produto, dentro de uma linha do tempo definido neste anexo, que é parte 1, anexo C. Anexo C, parte 1. E aí, obviamente, como todos os anexos aqui, não tem detalhe nenhum, mas pelo menos diz, porque não é a hora de dar o detalhe, porque diz, opção 1, né, ele fala, parte 1 do anexo C. Parte 1 tem duas opções, que são, em geral, critério para design e performance mínima para determinados setores. É isso, tem que determinar quais são esses critérios. Deixa eu dar um exemplo desse critério, que eu já citei em outra aula. Deixa eu voltar aqui. Opa, alguém levantou a mão? Não? Beleza. Pode falar, William. Não, é só para o refurbished, lá o melhor a melhor tradução é recondicionado. Boa. Obrigado, William. Só isso. Boa. Recondicionado. O que foi muito bom nesse laptop que eu vi. Não comprei, mas fiquei muito tentado, assim. Eu comprei, na verdade, mas ele fazia uns barulhos esquisitos, mas era uma boa máquina. Aí devolvi. Tem loja de telefone e celular que só trabalha com isso hoje em dia. E é o que faz o nosso vizinho aqui em Sorocaba, aqui, a ABB, né? Tem uma área ali do lado que faz só essa parte de computadores reciclados ali. Eles têm uma área só para isso. Eu acho que era até legal te visitar. Que legal. Pô, legal. Gostei. Vamos combinar. E o que eu ia falar de design era uma discussão que eu vi que não virou regra ainda, pelo menos da última vez que eu acompanhei, que foi recente, mas o pessoal está discutindo filme mulching para agricultura. Filme mulching para agricultura é aquele filme plástico que você coloca a perder de vista para cobrir o solo, garantir um pouco mais de umidade, evitar crescimento de praga, e faz uns furinhos onde você planta moranguinho, planta as outras coisas que vão render melhor com esse filme mulching. E aí o pessoal estava vendo, poxa, o filme multi hoje é 5 micrômetros, porque você consegue processamento legal para conseguir um filme bem fino. E aí você economiza resina. Quando você puxa ele depois que ele foi usado para poder jogar fora, não é o biodegradável nem o óxido degradável, ele quebra. Porque ele está muito fino, ele vai rasgar, porque ele foi exposto um pouco às intempéries, então ele fica um pouquinho mais quebradiço, ele acaba rasgando e fica. Você não consegue pegar tudo. O que o pessoal fez? Está discutindo. Vai ter que ter uma espessura mínima para garantir a recuperação, porque aí ele não vai rasgar e não vai produzir plástico, mesoplástico, microplástico. E aí eles estavam discutindo de ser 25 micrômetros, o que até aumenta o custo, porque você vai quintuplicar o uso de resina. Mas você tem uma performance que não é mais econômica do ponto de vista do custo do produto, mas ela é mais ambientalmente amigável, porque ela não vai rasgar quando você estiver pegando. Só para vocês terem uma noção de como alguns detalhes vão influenciar a produção de produto para garantir que ele seja mais ambientalmente amigável. E aí, para cada produto, vai ter uma discussão diferenciada. Tá bom? Vamos seguir. Já li isso aqui, né? Beleza. E aqui é um detalhe, o item 3, o parágrafo 3 é um detalhamento disso. Vamos para o 2. Cada parte, a opção 2... do produto design que tem isso aqui em comum, que a gente já leu. Então, opção 1 está aqui, opção 2. Cada parte deverá adotar design, critério de design performance e esquemas regulatórios para A. Reduzir o uso de plásticos ao longo da cadeia de valor, incluindo embalagem de produto. E B. Aumentar a segurança, durabilidade, reusabilidade, refilabilidade, reparabilidade e, graças ao William, agora a gente já sabe, recondicionamento de plásticos e produtos plásticos, quando relevante. E esse quando relevante é uma retirada de rigor, né? E sua capacidade para ser repropositado, reciclado e descartado de uma maneira segura e ambientalmente sã, assim que se tornar resíduo. Ok? Em acordo com esses elementos contidos na parte 1 do anexo C, que a gente já
Viu, né? Ou não? Viu. Parte 1 do anexo C são as opções de critério de design. E levando em consideração padrões internacionais relevantes, padrões e guias relevantes internacionalmente, sei lá, internacionais relevantes, incluindo qualquer, tem que ficar mudando aqui, substantivo e adjetivo, né? Qualquer guia e padrão específico para setor ou produto relevante, não, em qualquer guia e padrão para qualquer produto, para qualquer setor e produto específico a setor e produto relevante. Ponto. Tem que estar de acordo com isso. As medidas adotadas relacionadas a essa provisão ou cumprindo com essa provisão devem ser refletidas no Plano Nacional comunicado de acordo com as regras do Plano Nacional. Beleza? Então, acho que já deu para ter uma noção de Product Design e Performance. E aí, comum aos 2 itens que a gente viu aqui, as partes são encorajadas a trabalhar com organizações internacionais relevantes no sentido do desenvolvimento de guias e padrões num nível multilateral, incluindo em bases setoriais, quando relevantes, ou seja, bases setoriais é a indústria de carro, a indústria de cosmética ou a indústria específica, para reduzir o uso de plásticos em produtos através da cadeia de valor, incluindo embalagem, incluindo a embalagem de produto e melhora no design de produtos plásticos para aumentar aquela lista toda que a gente viu e a sua capacidade de ser reproposta, reciclada e descartada em uma maneira segura e ambientalmente sã, assim que se tornar resíduo. Show? Tudo bem até aqui? Aí, nesse item 5, Product Design, Composition and Performance, agora vamos falar de Composition. E aí é muita coisa. Deixa eu fazer uma paradinha e falar com vocês aqui rapidinho. Senhores e senhoras, antes de responder a pergunta da Luísa, eu vi que a Luísa colocou uma perguntinha aqui. Como está a dinâmica da aula de eu apresentar os textos e ir comentando? Porque a minha preocupação foi de que a leitura do texto é uma leitura que precisa ter familiaridade. E eu estou reproduzindo a leitura do texto, item a item, para vocês irem pegando. Está indo bem? Beleza, estou vendo um monte de joinha. Qualquer sugestão para melhorar essa dinâmica, porque a gente vai ter que discutir mais texto legal, provavelmente, em outros momentos. E aí, eu estou preocupado. Então, se alguém, obrigado. Então, acho que está tendo feedback legal, maravilha. Se alguém tiver alguma sugestão de como melhorar também, me manda um e-mail depois. Fique à vontade até para dizer se não foi tão bom por causa disso, para eu saber das dificuldades. Maravilha. Então, está todo mundo acompanhando, está ótimo. Maravilha. Que bom, que bom. Deixa eu... Legal. Então, vários itens aqui, legal. Porque me preocupou, porque eu confesso que eu tive que ler isso umas 2, 3 vezes, porque eu estranhei muito o formato. Agora eu ainda tenho dúvida, tem umas coisas em colchete que eu vou mostrar depois, que eu ainda não sei o que significa. Mas eu acho que eu estou quase dominando esses textos legais aí, mas foi difícil, foi chato. Aí eu estava preocupado se estava achando chato para vocês. Deixa eu ler o da Luísa e eu volto lá para a parte de composition. Professor, o senhor com a sua experiência nessa área de polímeros, pode citar se conhece exemplos interessantes de ambientes na Alemanha, por exemplo, que não usam embalagens para conservação de alimentos ou de polímeros? Primeira pergunta. Conservação de alimentos. Eu acho que tem lugares que diminuem o uso disso. O que é a embalagem é necessária para qual tipo de conservação de alimento? Por exemplo, os minimamente processados. Minimamente processados precisam de embalagem. Quem são os minimamente processados? As verduras cortadas para você poder cozinhar em casa. As frutas cortadas. Você tem a fruta aberta, você precisa proteger ela. Você tem o vegetal aberto, tem que proteger. Uma carne. A carne você precisa proteger. Você precisa ter um plástico ali para evitar de ter contato com o ambiente externo, de perder umidade, de ter contato com sujeira. Então você tem que conservar. O que o pessoal faz? Vende menos minimamente processados e você tira as embalagens para transporte.
porque a gente coloca, por exemplo, para você vai comprar. Na Alemanha eu vi, e assim, é bem comum, já ouvi outras pessoas relatando em Portugal, na França, você usa papel agora. E aí o papel também, às vezes, ele tem plástico, mas aí o pessoal não fala. Mas se você vai pegar uma coisa muito molhada e põe papel, tem plástico ali, não tem milagre. Não tem milagre. Ou você tem uma camada de graxa, tem um pifazinho, mas tem que tomar cuidado. Quando você pega papel, esse, papel, não quer dizer que resolveu o problema do plástico. Bom, mas aí a gente, por exemplo, vai pegar banana, vai pegar maçã, vai pegar alguma coisa, você coloca num saquinho plástico para pesar. Então, em alguns lugares, agora tem saquinho de papel para você poder fazer essa pesagem. E aí você reduz. Mas aí eu não colocaria no balaio conservação, eu colocaria no balaio transporte. Só embalagens é toda uma área do conhecimento, né? Eu não sou especialista nessa área, mas você pode dividir nessas funcionalidades. Então, para conservação, acho difícil tirar, que eu acho mais fácil você tirar os produtos. Você pode diminuir a quantidade de minimamente processados que você comercializa, mas tem gente que precisa de minimamente processados. Então, tem gente, por exemplo, que já não, uma pessoa idosa, uma pessoa sem tempo, precisa comprar esses minimamente processados. E aí o que você faz é reduzir essa oferta. Agora, a segunda pergunta, polímeros degradáveis ou eco-friendly? Sim, tem outros lugares. Polímero tem que tomar cuidado. Polímero degradável, por exemplo, não quer dizer que ele é que ele é biodegradável. Os oxodegradáveis são considerados degradáveis, né? Você tem um aditivo para fomentar a degradação, e há uma controvérsia se eles são biodegradáveis ou não. Eu, na minha opinião, nos artigos que eu tenho lido, onde se discute a ciência, as evidências da biodegradação, que não são de norma, ou seja, vão um pouco além da norma, é difícil acreditar que eles sejam biodegradáveis completamente. Os artigos que trabalham o uso da norma alegam que eles são biodegradáveis, porque a biodegradação da norma, a biodegradação em algumas normas ainda precisam sofrer evolução. No Brasil, a gente vê muito sacola plástica citando uma norma da primeira década de 2000, não lembro se é 2004, 2008, não lembro. Mas usam testes feitos com a STM dessa época. Mas essa norma já foi renovada em 2018 e eu não vi até hoje eu não vi nenhuma sacola citando essa norma de 2018, que é uma norma melhorada, e já estamos em 2023. Então, a revisão da norma acontece para atender melhor a caracterização dos produtos. E isso ainda não vi nenhuma sacola com essa norma de 2018. Então, o conceito de teste de biodegradação mudou e isso precisa, e as normas acompanham, né? O que a gente sabe, o conhecimento sobre biodegradação de polímeros, obviamente aumentou. E a norma acompanha isso. Usar a norma anterior é temerário. É temerário. Tem que se adaptar também aos testes dos produtos que estão no mercado. Fala, Luísa. Então, eu fiquei curiosa porque... Ai, desculpa o barulho, aqui tá cheio de barulho de obra. Sem problema. Mas eu fiquei curiosa porque o Will foi na Alemanha, ele falou que tinha aquele mercado que não usava embalagem, né? Na verdade, eu queria saber muito da experiência dele também, porque se tinha algum polímero ali que eu usaria como embalagem, é interessante saber qual seria e se ele seria degradável, né? Porque com certeza teria uma diferenciação dos comuns, dos usuais. Então, fiquei curiosa. Então, o William contou, é da Holanda, eu acho. Que tem algumas iniciativas de mercado sem plástico, mas o William, não sei se ele está aí. Depois que ele aparecer, ele pode fazer um relatinho para a gente sobre essa iniciativa. Acho que ele estava com uma outra ocupação simultânea à aula, mas assim que ele aparecer, manda um recadinho para ele, aí quando ele aparecer, ele pode fazer um relato para todo mundo, acho que todo mundo vai se interessar, que ele visitou um supermercado que era livre de plásticos em geral. E aí, enquanto isso, deixa eu ler aqui o Alexandre Labomar, da Federal do Ceará. Aqui em Jericoacoara,
foi publicado um decreto municipal proibindo a comercialização de garrafa plástica de bebida com capacidade inferior ou igual a 510 mililitros, canudos plásticos descartáveis, copos plásticos descartáveis, pratos plásticos descartáveis. Descartáveis, a tendência é banir mesmo. Existe uma tendência. Claro, todos que não estão associados à saúde. Máscara descartável a gente precisa, né? Tivemos uma lição rigorosa no período da pandemia. E essa é uma coisa que todo mundo grita. Não pode, não. Toda lei que permite, toda iniciativa de lei para prevenir o uso de descartáveis leva em consideração, se não leva, acaba levando com a evolução da lei, a questão dos descartáveis necessários, né, para a saúde, principalmente. Sacolas plásticas, embalagens e recipientes descartáveis de isopor destinados ao condicionamento de alimentos e bebidas. Tivemos o relato do Fernando Porto numa das aulas, né, do Fernando Porto. Eu não sei se ele está aí, mas a gente, para quem lembra, numa aula recente, ele mostrou os resultados de um levantamento que ele tem feito com isopor associado ao aumento do uso de embalagens plásticas, associado ao aumento do delivery por causa da pandemia, né? Então, isso já foi brilhantemente discutido pelo Fernando aqui na disciplina, né? E acho que esse decreto, ele bebe da mesma fonte que bebeu o comentário do Fernando. Demais produtos descartáveis, compostos por polietileno, polipropileno ou similares. Olha, esse item aqui é ambicioso. Legal, Diário do Nordeste. Legal. Obrigado, Alexandre, por compartilhar. Vou abrir para poder ler depois. Que legal, que legal. Joia, joia, joia. E assim, só para... Eu tenho participado de algumas discussões com diferentes setores, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. E eu acho importante entender que as iniciativas, que tem a ver um pouco com a preocupação que o Mussa expressou anteriormente na aula, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que debater. Se a gente fizer uma lei que não for aplicável, não adianta. Se a gente fizer participar de um banimento que não leve em consideração as potenciais exceções, você tira parceiros para esse banimento total, para essa melhoria, se você defende um banimento total. Se você defende um banimento parcial e controlado, aberto, transparente, não translucente, você aumenta o engajamento dos stakeholders, para usar o termo que a gente falou hoje já, para aprovar isso. Eu tenho tido essa percepção. Eu acho que a gente tem que ter algumas bandeiras, a gente tem que são inegociáveis e algumas são negociáveis, porque senão também a gente não discute nada. Tem que discutir, tem que abrir. Beleza, vamos lá, porque quanto mais a gente aprende sobre essas coisas, melhor a gente discute esses temas. Vamos lá. Redução, reuso, refil e reparo de plásticos e produtos plásticos. É o primeiro que a gente está vendo. Cada parte deve, baseado no guia, ser adotado pelo corpo governante. Tem um item só para esses government bodies, que não é o governo em si, mas são as instituições que ele vai criar ou vai reposicionar para lidar com o tratado global. Cada parte deve, baseado no guia, ser adotado pelo corpo de governo na sua primeira sessão, tomar medidas efetivas para promover a redução, reuso, refil, reparo, reposicionamento e recondicionamento, quando relevante, de plásticos e produtos plásticos produzidos no seu território e aqueles avaliados, aqueles disponíveis no seu mercado, em particular através dos sistemas de reparo, refil, reuso, de implementação de reparo, refil e reuso. Então, isso vai ter que começar a acontecer. O detalhamento eu vou pular para a gente conseguir aproveitar mais o tempo que nos resta. Então, opção 1, cada parte vai ter que desenvolver esse tipo de ecossistema para permitir reuso, reparo e refil. Opção 2, cada parte deve, baseado no guia, ser providenciado igual ao outro, at the latest by its second session. Tem uma diferença aqui. At its first session, at the latest by its second session. Aí é uma questão de logística que escapa a minha compreensão e conhecimento. Mas é isso. A diferença é só quando que vai acontecer.
E comum, provisions common for options above, que são as duas que eu li agora, que era a primeira sessão e até a máxima segunda sessão. As medidas tomadas para implementar as provisões desse artigo devem ser refletidas no Plano Nacional de Ação. Eu estou gostando muito, o que eu mais gostei foi o Plano Nacional de Ação, porque é uma oportunidade para a gente discutir e para a gente elaborar. E muitos do que aqui estão vão participar desse debate, seja localmente, seja nacionalmente. Então, é importante a gente saber que a gente tem uma voz local, porque a voz global é difícil da gente ter. Uso de conteúdos plásticos reciclados. Então, o primeiro, redução, reuso, refil, e o outro, conteúdo de uso de plástico reciclado, de conteúdo de plástico reciclado, ou seja, você vai ter que usar 20%, vai ter que usar 30%, 60% de plástico reciclado para essa ou aquela aplicação. Opção 1, cada parte deve requerer produtos plásticos e plásticos produzidos no seu território e aqueles disponíveis no seu mercado para conter porcentagens mínimas de plástico reciclado pós-consumo, seguro e de maneira ambientalmente sã, como colocado na parte 3 do anexo C. A gente já está na parte 1, 2 a 3. Uso de polímeros reciclados, e aqui é porcentagem mínimas, objetivos gerais, são variantes disso. Então, vai ter que ter uma listinha para esse conteúdo. Então, opção 1, vai ter que ter essa porcentagem mínima, de acordo com o produto, obviamente, e aplicação, né? 2, cada parte deverá tomar as medidas necessárias para plásticos e produtos plásticos produzidos no seu território e aqueles disponíveis no seu mercado para atingir porcentagens mínimas de conteúdo plástico pós-consumo, pós-consumer, reciclado, seguro e ambientalmente são. Baseados nos elementos contidos na parte 3 do anexo C, que ainda vai ser decidido. Beleza. Pareceu bem parecido para mim. Então, beleza. Mas o que a gente tira aqui, porque eu não tenho conhecimento juridiquês para falar muito sobre as diferenças, mas o que a gente está tirando daqui? Vai ter que ter conteúdo de plástico reciclado em alguns lugares. Isso vai ser decidido depois nos anexos. Ou seja, isso vai ser... Quando eu li a primeira vez, eu mandei mensagem para os meus amigos que trabalham com reciclagem, falando assim, você que está falando que não é para regular, está trabalhando, vai fomentar muito a reciclagem. Porque eu não vejo como não fomentar a reciclagem se você está propondo a redução da produção. Se não a produção, o teto, você vai ter que fomentar a reciclagem. E a reciclagem, ela tem seus problemas, mas ela também é parte de qualquer solução. Então, é um plano que, em mais de um momento, fomenta o desenvolvimento de uma melhor reciclagem para atender o mercado dos produtos plásticos que ele precisa. Então, obrigar o uso de determinada porcentagem de conteúdo reciclado, eu vejo como positivo. Beleza. Próximo. Produtos plásticos e alternativos e plásticos alternativos. O que é um plástico alternativo? É o plástico que não é o convencional, que a gente já consegue usar, que são os biodegradáveis, são os bioplásticos. Então, aqui. Opção 1. Partes devem assegurar que plásticos alternativos e produtos plásticos são seguros, ambientalmente sãos e sustentáveis, levando em consideração seu potencial para impactos ambientais, econômicos, sociais e a saúde humana, incluindo segurança alimentar. Essa é a opção 1. Opção 2. Partes devem encorajar o desenvolvimento e uso de... Eu tenho que sempre olhar aqui. Não tem uma lista de adjetivos, eu tenho que procurar cadê o substantivo para começar a fazer a tradução, né? Partes devem encorajar o desenvolvimento e uso de... Aí começa um monte de adjetivo, vou atrás do substantivo aqui, ó. Produtos plásticos e de plástico alternativo, aí vai para o adjetivo, seguros, ambientalmente sãos e sustentáveis. Incluindo através de medidas regulatórias e instrumentos econômicos. Por exemplo, retirada de benefícios ou adição de novas taxas. Tudo isso dói no ouvido de quem trabalha na produção, que é um setor importante e que deve ser ouvido, mas é inescapável. O setor de produção ele vai ter que se adaptar, não tem como.
Beleza, opção 1, a gente já leu, quer tomar as medidas para assegurar isso. Opção 2, coloca adicionalmente instrumentos econômicos, pelo que eu entendi. Mas divide em 2, e essa segunda parte tem muito em comum com a opção 1. Beleza. Então, opção 1 e opção 2 do último item da composição. Então, a composição foi redução, reuso, refil, uso de conteúdo reciclado e plásticos alternativos. Agora, item 6. Substitutos não plásticos. Não tem opção 1, não tem opção 2, não tem polêmica. Isso aí é um item super... Esse aqui não vai ter ninguém reclamando. Cada parte deve tomar medidas para fomentar a inovação, incentivar e promover o desenvolvimento e uso de substitutos não plásticos em escala e uso em escala de substantivo. Substitutos não plásticos ambientalmente sãos e sustentáveis, incluindo produtos, tecnologias e serviços, levando em consideração seu potencial para impactos ambientais, econômicos, sociais e de saúde humana. Deixa eu fazer um comentário. Esse item falou com vocês? Alguém tem um exemplo de alguma coisa que é usada não sendo em escala, que é uma alternativa ao plástico? Eu tenho um exemplo, vou compartilhar com vocês. Deixa eu voltar minha carinha aqui. Eu tenho um exemplo que eu gosto de falar, que é fungo. Tem várias startups que criam alguns tipos de cogumelo para poder fazer couro vegetal. Não é vegetal, né? Fungo não é vegetal, fungo não é animal. Mas eles vendem como couro vegetal. Para fazer peça, de estrutural, inclusive, pé de mesa. E você trabalha alguns fungos, alguns cogumelos, para poder desenvolver material. Eu nunca vi uma startup dessa, porque eles faz produto de nicho, por exemplo. Então, usando o fungo como exemplo. E tem outros, o pessoal faz com casca de manga, eles fazem couro vegetal, aí é vegetal de verdade. Para uma série de aplicações. Não é tão resistente quanto o couro, mas é um material que tem sua aplicação. Esses desenvolvimentos de materiais alternativos ao plástico, eu nunca vi escalarem. Tem várias startups fazendo produto prancha de fungo. Roupa de boné de fungo, já vi. Determinados produtos. Nunca vi uma empresa dessa crescer a ponto de virar um produtor de um determinado produto que seja um produto de nicho, mas nacional ou internacional. Nunca vi. Não tem escala. Então, quando a lei coloca at scale, é importante a gente parar de ficar dando muito, não é parar de dar atenção, sempre tem que dar atenção para toda iniciativa, todo desenvolvimento tecnológico, para achar alternativas legais. Mas a gente vê, fungo sendo usado para resolver um problema do plástico. Tem que ter escala. Se não tiver escala, não é solução. Mas tem que começar para poder ganhar escala. E eu acho que esse item é muito importante, porque tem que tomar medidas para fomentar inovação e incentivar a promoção e promover, para incentivar e promover o desenvolvimento e uso at scale de outros produtos. Então, madeira, a madeira vai tomar conta de determinadas aplicações, principalmente para quem tem biomassa rápida, África e América do Sul. Agora, alguns outros produtos que até hoje nunca ganharam escala, podem ganhar escala uma vez que os plásticos vão ser limitados e vai ter a necessidade de desenvolver alternativas. E aí eu acho que vai ficar interessante também do ponto de vista da inovação. Mussa, você abriu aí, você quer falar alguma coisa? Isso, professor. Para reforçar essa questão, eu acho que algumas das alternativas, principalmente aquilo que envolve produtos de biofonte, tem a ver com o custo, né? Geralmente, para você extrair um biopolímero de bactéria, por exemplo, as bactérias que produzem os polímeros naturais, que usando para produzir um plástico ou formas, o que vai acontecer é que para fazer isso você precisa de uma infraestrutura que vai levar muitos custos, então precisa de muito incentivo.
Eu acho que esse é um dos imperativos que impede essa escalada, né? Sim, mas quando você tem a necessidade e passa a ser uma opção para você conseguir achar substitutos para o plástico, e uma vez que você acha um bom substituto para o plástico, todo mundo tem que achar, você passa a poder negociar uma transferência de tecnologia, fica atrativo. Então, eu acho que é legal. Convencendo as empresas, tem que convencer as empresas atualmente, porque... Convencer as empresas ou convencer as 74 pessoas que estão participando dessa aula e que trabalham, grande parte delas trabalha com tecnologia na empresa ou na universidade, de que vale a pena desenvolver, colocar recursos para desenvolver essas soluções. Eu acho que o tratado tem essa função. O tratado tem essa função dolorosa, que é uma dor, você tem que saber negociar essa dor, mas ela tem essa função também propositiva, de tentar achar, poxa, tá bom, vamos dar, tem um phase out, todo phase out tem que vir com um phase on, que eu não sei se existe essa palavra, mas eu acho que o conceito de, se a gente já discutiu a questão do que é o phase out, acho que dá para a gente colocar um phase on ou phase in, para a gente falar das tecnologias que vão começar a entrar assim que a gente conseguir tirar o plástico de algumas aplicações que têm causado problemas. Legal, obrigado, Mussa, valeu pelo comentário. Ó, então tá aqui, esse é um item, tem mais alguns que não tem problema, acho que não vai ter, ó, 6, 7, acabou, muito fácil. O 6 é isso. Tem que encorajar, quem que vai dizer não para uma cláusula dessa? Que não vai causar dor, sim. A dor que potencialmente vai causar para as indústrias que estão atendendo determinados nichos que esses substitutos vão atingir, são muito pequenas. É um item que eu duvido que vai ser retirado ou substancialmente transformado. 7. Esse é também, eu acho que é inescapável, é uma tendência. Nos planos nacionais, eu acho que eu comentei. Não comentei ainda, mas tem um estudo de planos nacionais do ano retrasado, que fez um estudo de 9 planos nacionais e o EPR era uma tendência desses planos nacionais que foram estudados. Então vamos ler. Aqui, deixa eu fazer um questionamento aqui. Levanta a mão. Já vou aproveitar e dar um espaço para a Alessandra, mas só levanta. Quer dizer, Alessandra, você quer falar do tópico anterior ou desse? Oi, professor, do tópico anterior. Bom, em relação a incentivo, principalmente às universidades em relação à criação de patentes, né? Em relação dessas iniciativas novas para substituir o plástico. Então, eu acho que é uma oportunidade boa. E outra coisa que eu não vi também, a discussão, é em relação ao uso consciente, porque o que a gente vê hoje em dia é a criação de muitos produtos para tentar atingir o marketing, o mercado, por exemplo, roupas que brilham no escuro, embalagens que chamam a atenção para poder vender os produtos. Então, nesse sentido, eu acho que também é possível reduzir, né, a questão desse uso do plástico. Era isso que eu gostaria de contribuir, que eu não vi esses dois tópicos nesses slides. A gente tem mais tópicos ainda, mas talvez eles não sejam contemplados, porque eu estava discutindo isso com um colega, que ele falou que não viu os biodegradáveis contemplados no tratado. E eles estão contemplados numa nota de rodapé. Mas é porque eu fico na dúvida se isso é uma falta de importância do ponto de vista do juridiquês, o que parece uma falta de importância do ponto de vista técnico, da importância dos biodegradáveis, que obviamente eles são extremamente importantes num debate como esse. Por mais que você sempre possa colocar aspectos negativos de qualquer coisa, inclusive os biodegradáveis, mas eles são importantes como parte do acervo de soluções que a gente tem que desenvolver. Professor. Mas eu fico com a impressão de que o tópico dos biodegradáveis está na nota 30. Eu sei porque eu falei disso hoje de madrugada. Falei disso. Quando eu estava terminando de preparar a aula, eu lembrei disso e troquei umas mensagens com esse meu colega. Mas ele está previsto como Alternative Plastics. Mas está numa nota descrito os biopolímeros e os biodegradáveis. Talvez isso também esteja contemplado em ações que podem ser tomadas em alguns escopos que não estão
explicitamente descritos, Alessandra. Mas acho que isso faz parte de um conjunto de medidas, por exemplo, de regulação, não? Isso é. Mas medidas de regulação estão previstas, mas quais medidas não estão explicitamente descritas, porque eu acho que isso torna o documento, alguns detalhamentos tornam o documento ilegível, porque ele seria gigantesco. Tem esse contraponto. Alessandra, o que você acha? Mas eu acho também que, como é um documento, um decreto global, ele facilita esses tipos de iniciativas, principalmente, no nosso caso, dentro das universidades, né? Em relação à criação de patentes, de novas soluções. Então, se é uma coisa, se é uma obrigação, aí facilita a gente brigar com as indústrias, com o mercado produtivo em relação a inserir, né, essas novas alternativas no mercado. Mas você percebe que você está citando uma questão das nossas universidades e da patente. Tem países em que as universidades já são partes do mercado de produção de conhecimento tecnológico e as patentes são rápidas. A gente tem uma questão local. Eu acho que isso cabe no plano de ação. Porque quando você trabalha uma questão que pode estar, na verdade eu estou desenvolvendo esse raciocínio com você, como reação ao que você falou, mas eu estou na dúvida ainda, que eu sou novo no juridiquês aí, nesse campo de discussão. Mas eu fico com a impressão de que se você, pelo que eu tenho lido de algumas leis que eu tenho começado a ler mais, se você vai para o específico, a lei não sai, ela tem um tamanho. Tanto que o instrumento dos anexos vem para isso. A lei tem um determinado conjunto de determinações, e os específicos vão para os anexos. Tanto que todas as listas, você não vai colocar, é proibido PVC com fitalato. Você vai colocar, é proibido plástico de preocupação. No anexo vai o PVC com fitalato. Por quê? Porque o anexo se muda depois. Tem um fitalato que agora não tem mais problema. Pô, o PVC está liberado. Tem um plastificante bom e é um fitalato seguro, se é que isso existe. E aí, tira do anexo. O anexo é mais fácil de mexer do que a lei, por algum motivo. Não sei também por quê. Então, acho que essas especificidades, de repente, não constam nem no anexo. Se é uma especificidade que não é global, consta no plano de ação. E talvez a gente tenha mais certeza disso quando o item do Plano Nacional de Ação for mais desenvolvido. Atendeu o seu comentário, Alessandra? Sim, mas de qualquer forma vai favorecer a criação, né? Que é uma das coisas, um know-how nosso. Precisamos desenvolver. A nossa biomassa só a gente tem. Pois é. Né? Tem que fazer alguma coisa dela. De maneira que a gente não extingua a nossa biomassa. Também. Porque na história da nossa evolução, a biomassa foi muito usada para obter energia só, e aonde o pessoal usou a biomassa para obter energia, ele já não tem mais biomassa, pelo menos não a que tinha antes. Então a gente não pode repetir esse erro, né? Isso mesmo. Bom, valeu, obrigado. Obrigado, Alessandra. EPR. Levantem a mão dos 72 participantes. Vocês estão ouvindo o meu cachorro aqui? Ou o microfone conseguiu reduzir? Então, esse microfone aqui, ele supostamente reduziria o ruído externo, mas não deu não consegui ouvir não, professor, mas queria. Ele é simpático. Eu ouvi a hora que você falou dele, só a hora que você falou dele, daí ele resolveu latir, mas é um latido bem de boa, não atrapalha. Ele se manifesta aqui, ele veio aqui pedir carinho agora. O EPR, deixa eu perguntar para vocês. Agora mudou, agora é 71. Tem um que saiu. Está acabando agora na aula, né? Quem aqui sabe o que é EPR? Levanta a mãozinha. Ninguém? A Luísa. E agora eu não sei, Luísa, você levantou um dedo para baixo. Para baixo, professor, negativo. Não sei, ok, beleza. Então, deixa eu falar para vocês e aí a gente encerra com o EPR. Extended Producer Responsibility.
responsabilidade do produtor, responsabilidade estendida do produtor. Então, o que a gente tem aqui, ó, são opção 1, bom, deixa eu explicar primeiro. Meu cachorro está me distraindo aqui. Sai! Eu estou com um passarinho ali. EPR é o seguinte. A responsabilidade do produtor hoje é até durante o uso. Se você está usando um determinado produto e ele te machucou por algum problema de design ou problema de mau funcionamento, você tem que responsabilizar, você pode responsabilizar o produtor daquele produto. Tipo, você está usando o carro, bateu o carro, o cinto de segurança está quebrado, quebrou, não aguentou aquela batida que ele deveria aguentar para te proteger. E acontece várias vezes. Aí você até gera um recall de quem é a responsabilidade daquele cinto de segurança que deveria te proteger, não te proteger, e você se machucou mais do que você poderia ter se machucado, do que você potencialmente se machucaria se ele estivesse funcionando. É do produtor. Então, ele já tem uma responsabilidade no uso. Eu lembro até, acho que não foi no Brasil, mas aquela lata de leite que você abria e a lateral era cortante, porque o alumínio machucava. Aí alguns consumidores processaram a empresa e depois veio aquela embalagem de leite em pó que não tinha mais canto vivo, né? E aí não machucava mais, porque a empresa acaba sendo responsabilizada por um problema de design. A responsabilidade do produtor estendida se estende para além da vida útil do material. Então, se aquele material vai parar na praia, se tem um monte de garrafa PET de um determinado produtor, ou garrafas PET em geral, na praia, isso é responsabilidade dos produtores do produto, que é a produtor de bebida. E aí, o que vai acontecer é que ele vai pagar para ajudar, vai ajudar a pagar para retirar, para fazer aquela limpeza, ou ele vai ter que tomar alguma ação para modificar o seu produto para que ele seja melhor gerenciado quando ele vira resíduo. Porque alguns produtos, como eu dei o exemplo do canudo, são de difícil gestão de resíduo. Então, esse EPR, ele coloca os partícipes, ele coloca o produtor como um partícipe da má gestão do resíduo, porque em alguns casos o design não favoreceu a recuperação daquele produto como resíduo. Obviamente não vai ser para tudo, é para coisas específicas, mas você passa a colocar um player aí para lidar junto com a questão do resíduo. Então o EPR é considerado uma muito boa solução. Deixa eu só ver que tem gente querendo entrar aqui. É considerado uma solução de difícil escape. Eu acho que vai ser difícil. O EPR vai ser modulado para essa questão específica do plástico, mas é difícil que a gente não tenha EPR nessa gestão. Está aqui. Só tem opção 1? Epa! Espera aí que tem algum erro. Porque se só tem opção 1, não devia ter nem a questão da opção. Acho que eu comi bola aqui. 7. Ah, tinha opção 2 que eu não coloquei. Beleza, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, a aula já deu horário, eu vou gravar a opção 2, então eu vou falar de novo do EPR, e o resto dos itens da parte 2, a gente conseguiu chegar aqui em slides, nós passamos da metade dos slides. Então, eu vou liberar mais um vídeo do restante dos slides, vou terminar o EPR e colocar os demais slides nesse vídeo. E na terça-feira que vem, pós-feriado, todo mundo com as energias recarregadas, a gente vai terminar essa discussão, mas aí em forma de debate. Porque aí vocês vão poder colocar no Google Doc as opiniões e as soluções que vocês estão vendo, aí acho que vai ser uma aula legal. Tá bom? E aí, dia 20 também, eventualmente, eu faço uma pequena apresentação sobre o que a gente tem, dia 20 não, dia 21, sobre o que a gente tem de decisão, e não vão embora ainda, temos dia 21 uma convidada especial para pós-aula, então das 8 às 10 é a nossa aula, das 10 às 11 vem na disciplina a Natália Grilli, que está num lugar hoje do mundo
Adivinhe em que lugar do mundo a Natália Grilli está? Chutem. Ninguém? Na faixa de Gaza. Não. Antártida. Estão falando oceano, China. A Cíntia acertou. Ela está em Nairobi. Ela está acompanhando as discussões. E ela vai trazer para a gente no dia 21, das 10 às 11, no pós-aula, naquela sessão de visita ilustre, que a Raquel Neves já participou. A gente vai fazer vai ter uma conversinha com ela, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui agora. E quem quiser, a gente ia fazer uma conversinha de matchmaking. Eu vou fazer com vocês, para quem quiser estar com dificuldade de formar grupo, vou ficar aqui ainda para a gente continuar conversando, tá bom? Mas na semana que vem a gente discute o que aconteceu, o resto do Zero Draft. A gente já vai ter uma noção do que foi decidido e a gente vai ter um testemunho de alguém que está lá em loco nesse momento, tá bom? E a Ana e Carolina passou o link, né? Se dá para acompanhar a live, dá para acompanhar ao vivo as discussões, pelo menos da câmera principal. Os bastidores, o que eu conversei com quem foi, que os bastidores pegam fogo ali no evento. Luiz Fernando, levantou a mão? Pode falar. Professor, depois que o senhor parar a gravação, que é para falar justamente sobre a Olimpíada. Perfeito. Então, deixa eu parar aqui, vou me despedindo. Gravação. Parar a gravação.